Olá, galera, beleza? Você aí, aluno que está aí no nono ano, está cursando o nono ano, hoje a gente vai aprender aí um conceito muito importante sobre o triângulo retângulo. O que vem a ser um triângulo retângulo? É um triângulo que apresenta esse ângulo aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Então, ó, o triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, a gente pode, sem medo de ser feliz, afirmar que a gente está trabalhando aqui, ó, um triângulo que tem 90 graus em um dos ângulos. Então, aqui, ó, o que a gente pode notar aqui? Que além desse triângulo apresentar um ângulo de 90 graus, ele tem duas medidas importantes que a gente precisa conhecer, que é o famoso cateto e o cateto. O que é o cateto? Cateto é a projeção que forma 90 graus. Então, ó, o lado B e o lado C formam 90 graus. Então, os dois lados que formam 90 graus, a gente chama de cateto. Então, repita comigo. Quem forma 90 graus, os dois lados que formam 90 graus, a gente chama de cateto. E o lado que está contrário a 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, quem está contrário a 90 graus, quem não faz parte da linha de 90 graus, é a hipotenusa. E a hipotenusa, a gente pode afirmar, sem medo de ser feliz, que a hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, a hipotenusa é o lado que tem a maior medida. E a hipotenusa não está em 90 graus. Então, as projeções que formam 90 graus, a gente chama de cateto. E quem não está em 90 graus e é o lado maior, a gente chama de hipotenusa. E é claro que daí a gente pode partir para explicações melhores quanto a isso. Ah, professor, mas como? Então, ó, com isso a gente pode, aqui tem o ângulo reto, é chamado de hipotenusa, enquanto os dois são chamados catetos. Aqui, ó, a gente tem vários triângulos pitagóricos. Então, aqui, ó, a gente vai localizar o nome de cada um aqui. Então, ó, se a gente for notar, a gente tem o que aqui? A gente tem o Teorema de Pitágoras, várias aplicações dele. Aqui, ó, vamos localizar primeiro o nome dos elementos. Então, esse primeiro lado está formando 90 graus, AB? Então, a gente pode chamar ele de cateto. Esse lado AC está formando 90 graus? Então, a gente chama de cateto. Então, tem uma coisa também importante aqui que a gente pode notar. Se o triângulo é pitagórico, a gente pode afirmar que tem uma relação imediata para a gente descobrir. Por exemplo, é uma relação proporcional de lado. Se esse lado aqui mede 3 e esse cateto aqui mede 4, obrigatoriamente a hipotenusa vai valer 5. Isso vale para todo triângulo retângulo, ou seja, um triângulo pitagórico. Se um cateto mede 3 e o outro cateto mede 4,
obrigatoriamente a hipotenusa vai ser 5. Agora, se um cateto mede 6 e o outro cateto mede 8, obrigatoriamente o outro vai medir 10. 6, 8, 10. 3, 4, 5. Então, sempre assim, se o cateto é 3, 4, hipotenusa é 5. Se o cateto é 6, 8, a hipotenusa é 10. Mas só vale essa proporção, hein? Se aqui for 30 e aqui for 40, aqui é 50. Se aqui for 60 e aqui 80, aqui vai ser quanto? Vai ser 100. Isso vale para todo lado proporcional a essas medidas. Ok? Tá. Então vamos prosseguir com a nossa explicação. Anotem isso porque é muito importante, galera. Dá uma pausa aí no vídeo, porque isso vai ser super importante. Tá, vamos continuar. Aqui, Teorema de Pitágoras. Olha aqui, olha exemplos de aplicação do Teorema de Pitágoras que a gente tem. Aqui, medida de ruas. É a torre, a altura da torre forma um ângulo aqui, Outras situações envolvendo o Teorema de Pitágoras. Uma escada que é apoiada numa casa, ela forma que distância do pé da escada para a base da casa. Aqui são várias aplicações de Teorema de Pitágoras. Quando a gente for fazendo exemplos, exercícios, vocês vão entender bem do que está se tratando isso aqui. Ok, galera? Então, a gente vai continuar a explicação. Vamos prosseguir, tá? Aqui, para um teorema de Pitágoras, vale essa relação chamada Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Isso é conhecido como Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, isso aqui, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, para isso, a gente tem que lembrar, cateto é quem forma 90 graus, as projeções que formam 90 graus. Hipotenusa é o lado que está contrário a 90 graus, é o lado maior. Então, a gente chama A de hipotenusa e BC de catetos. A ordem aqui não altera, desde que você saiba que o A é esse aqui, a hipotenusa. E com isso a gente consegue desenvolver o Teorema de Pitágoras. Olha aqui, se você encaixar um quadrado aqui e encaixar o quadrado aqui, esse quadrado que você encaixa na hipotenusa é justamente a soma desses dois quadrados aqui, Então, aqui, você acaba tendo que a soma do quadrado dos dois catetos dá justamente o quadrado da hipotenusa. Ah, professor, mas está difícil isso? Não, não é que esteja difícil. É porque a gente só vai aprender isso aí na prática. A gente tem que fazer exercícios, problemas. Então, claro, matemática você só aprende praticando. E a gente vai ver isso na prática ao longo dos próximos vídeos, ok? Aqui, nós temos duas situações que usa Teorema de Pitágoras. Então, aqui, vamos trabalhar isso na prática agora. A gente vai trabalhar isso aqui agora na prática, ok? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar agora, vamos ver isso aqui.
o Teorema de Pitágoras. Quem é que está projetando 90 graus aqui? É o 12 e é o 9, né? Então, ó, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, né, Pitágoras? Então, ó, quem é hipotenusa? Hipotenusa é quem não está em 90 graus, que nesse caso aqui, ó, é o valor de x. Então, quem não está em 90 graus é a hipotenusa. Então, aqui a gente diz que a hipotenusa é x ao quadrado. Agora, quem são os catetos? 12 ao quadrado é o primeiro cateto, mais 9 ao quadrado é o segundo cateto. Então, o que eu fiz? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, ó, x ao quadrado é igual 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, mais 9 ao quadrado. Isso aqui vai dar 81. Então, é claro que a gente vai ter que x ao quadrado é... Quanto é 144 mais 81? 225. O número ao quadrado vira raiz, porque se está ao quadrado, passa para lá como raiz. Então, isso aqui, ó, dá 225. E 225, a gente sabe quanto dá. Qual a raiz quadrada de 225? É 15. Então, esse é o resultado. Lembrando-se bem que quem não souber a raiz de cabeça, fatora o número e vê quem é que pode sair da raiz. Ok, galera? Então, vamos continuar. Aqui eu não vou perder meu tempo, porque eu expliquei que se um cateto é 4 e a hipotenusa é 5, obrigatoriamente o outro cateto vale 3. Lembra da relação que eu falei? Eu falei agora há pouco, gente. Se um cateto mede 3, o outro cateto mede 4, obrigatoriamente você vai ter o outro cateto medindo 5. No caso, a hipotenusa medindo 5. Então, aqui eu não vou usar essa fórmula. Para que eu vou usar uma fórmula se eu já notei de cabeça que cateto 3 e cateto 4 dá hipotenusa 5? Então, isso é um macete para você ganhar tempo. Mas essa regra vale para quem? Para 3, 4 e 5 e para 6, 8 e 10. Não esqueçam. Tá bom, galera? Então, dá uma pausa aí, copia. Eu peço a vocês que quando eu estiver explicando, apenas presta atenção e depois copia. Ok? Vocês têm a opção aí de travar o vídeo, né? E se inscreve aí no canal, divulga aí o canal para a galera que quer aprender matemática. É aqui com o professor Gerson Rodrigues. Isso aí. Então, vamos para a próxima parte, né, do vídeo. Então, aqui, ó, a gente teve isso aqui. Aí, vamos para a próxima parte agora. Vamos usar um problema de aplicação aqui. Então, problema de aplicação aqui, onde a gente vai trabalhar Teorema de Pitágoras. Olhem aí o prédio. Estão vendo aí o prédio, né? E ele quer saber o quê? Ele quer saber a altura H do prédio. Então, ó, aí se vocês notarem, ó, quando vocês notarem aí o prédio, ele está numa forma pitagórica. Esse prédio
está numa forma pitagórica. Então, ele quer saber aí qual a alternativa aí. Então, vamos trabalhar isso na prática? Vamos lá. O que eu acabei de explicar a vocês? Que a parte que forma 90 graus é cateto. Então, esse 18 aqui é um cateto e a altura do prédio também é um cateto, porque os dois juntos estão projetando quantos graus? Estão projetando, olha aqui no laser, ó, essa altura projeta 90 graus e essa base projeta 90 graus. Então, eles automaticamente a gente chama de cateto. E quem não está em 90 graus? É 30. Então, 30 é hipotenusa. Então, o que você acha da gente usar Teorema de Pitágoras? Vamos sempre fazendo e colocando a fórmula para não esquecer. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Não é essa a regra? Aí vamos ver isso aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 30. Então, 30 ao quadrado é igual à altura ao quadrado, porque um dos catetos é a altura do prédio, mais 18 ao quadrado, que é a medida do outro cateto. 30 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, e aqui a gente põe 0, 0. Então, 30 ao quadrado é 900. Isso aqui vai ser igual à altura ao quadrado mais quanto é 18 ao quadrado? Isso dá 324, não é isso? É claro, né? 20 vezes 20 é 400, então 18 teria que ser um número menor que 400. Então, isso aqui vai ser 900. O 324 que estava a mais, ele passa para cá, ó, menos. Então, 324, né? Ele passa para cá menos. Isso vai ser igual à altura ao quadrado. Então, ó, quanto é 900 menos 324? Quanto dá? Isso vai ser 6, né? E aqui, ó, é 7, né? Porque 7, né? E aqui, no caso que emprestou, 8 menos 3, 5. Então, isso dá 576. Então, lembra que eu falei que o quadrado vira raiz? Se o quadrado vira raiz, fica a raiz de 576. E aí, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, não pode ser um número que termine em 6. Agora, 4 vezes 4 é 16. Então, tem que ser um número que termine em 6. Olha, 20 vezes 20 é 400. Então, para quem não sabe, a raiz de 576 é 24. Então, a alternativa correta é letra B. Quem não souber a raiz, faz assim, ó. Eu não sei a raiz de 576. Você vai fatorar o número. Fatora por 2. Quanto dá isso aqui? Dá 288, né? Não é isso? Fatora por 2. Isso aqui dá quanto? Dá 144. Fatora por 2. Isso aqui, ó, dá 72. Fatora por 2. Isso aqui dá 36. Fatora por 2. Isso aqui dá 18. Fatora por 2. Isso aqui dá 9.
por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Agora, ó, quem está em dupla sai da raiz. Ó. O 2 está em dupla, o 2 está em dupla, o 2 está em dupla e o 3 está em dupla. Todo mundo que está em dupla sai da raiz. Então, isso aqui multiplicando vai dar 24. Então, alternativa letra B. É uma aplicação clássica do Teorema de Pitágoras. Perguntas, gente, dúvidas, é só pôr aí no comentário, tá? Lembrando-se bem que a gente está aí no canal procurando esclarecer, explicar da melhor maneira possível, tá? Então, galera, vamos para o próximo vídeo? Dá uma pausa aí, copia, para a gente prosseguir. Bem, a gente vai prosseguir para o próximo vídeo, né? E aí, ó, vamos ver o que a gente tem aí pela frente. Ah, olha só. Quando você tem uma televisão, a polegada de uma televisão é medida justamente pela diagonal de um retângulo. Então, se você tiver uma TV que aqui mede essa medida e uma medida de altura aqui, comprimento por altura, a diagonal, ou seja, a hipotenusa, é a polegada de uma TV. Então, a polegada de uma TV é medida por isso aqui, ó. Se a TV tem 40 polegadas, essa diagonal mede 1 metro, que é 40 polegadas. Se essa televisão aqui tiver 50 polegadas, essa diagonal é 50 polegadas, ou seja, a diagonal de uma televisão, que é a hipotenusa, forma justamente as polegadas de uma TV. É assim que se mede a polegada de uma TV, tá? Para quem não sabe, outra aplicação prática aí do Teorema de Pitágoras. Então, galera, vamos lá. Se aqui vale 80 e aqui vale 100, a hipotenusa não tem valor garantido, não. Eu falei que se a hipotenusa for 100, aqui é 80 e aqui é 60, mas não. Aqui você tem um cateto valendo 100 e um cateto valendo 80. Então, como a gente vai resolver isso aqui? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. E cuidado, esse C aqui não é cateto, hein? Cateto é quem está formando 90 graus. Os catetos medem 100 e 80. E a hipotenusa é justamente essa diagonal aqui. Ou seja, é uma calçada que a gente vai construir que passa por essa diagonal. Então, ó, o C que está fazendo o papel de hipotenusa agora. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Um cateto vale 100, o outro cateto vale 80. Então, ó, quanto dá isso aqui? Hipotenusa ao quadrado é... Quanto é 100 ao quadrado? Ó, 100 vezes 100 é só botar 4 zeros, né? Mas quanto é 80 ao quadrado? É 6.400. Então, cateto ao quadrado vai ser igual a quanto? 10.000 mais 6.400. Isso aqui, ó, vai dar 16.400, concorda? Concorda ou sem corda? Então, ó, isso aqui vai ser quanto? Vai ser
o C some, né? O quadrado, né? Isso aqui vai ser raiz de 16.400. Então, a gente consegue encontrar a raiz. Basta eu sair dividindo esse número. Então, ó, qual a raiz de 16.400? Vamos descobrir? Divide por 2. Isso aqui dá 8, né? 200, né? Divide isso aqui por 2. Dá 4.100. Divide por 2. Isso aqui dá quanto? Dá isso aqui, né? 2050. Divide por 2. Isso aqui dá quanto? Dá 1025, né? Agora vamos dividir por 5. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 205, né? Porque se você dividir por 5 dá 2, né? Aí é 205, né? E aí divide por 5. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 41. Agora você tem o número primo. Número primo só dá para dividir por ele. 41 é primo. Então, quem está em dupla? O 2 está em dupla, sai fora. O 2 está em dupla, sai fora. O número 5 está em dupla, sai fora. E sobrou raiz de 41. Ele está sozinho. Quem está solteiro fica em casa. Quem está em casal sai. Então, ó, 4 vezes 5, 20. Então, isso é 20 raiz de 41. E aí, galera, perguntas, dúvidas? Então, ó, o resultado dá 20 raiz de 41. Então, resolvido aí, mais uma questão. Ok, gente? Então, Teorema de Pitágoras é isso. A gente trabalha, né? Agradecer aí a professora Rafaela Fabro, né? Que vende esses materiais aí para os professores trabalharem. Você que é professor aí, quer comprar material bom aí, barato, é com essa professora aqui. Procura lá no Instagram e também não esquece de se inscrever no meu canal, né? Gerson Rodrigues, Rodrigues com acento no I e Z no final. E a gente vai fazer o máximo aí para poder te ajudar. Se quiser marcar uma aula aí online, a gente atende, a gente vende vídeo aí. É só chamar. Valeu, galera? Então, vamos continuar? Ok, deixa eu apagar aqui para a gente prosseguir a nossa aula aqui. Vamos nessa. Aqui, ó, também exemplo aqui, ó, do pé, né? A pessoa que usa, as mulheres aí que usa salto, tá? Os saltos são feitos aqui também uma aplicação de Teorema de Pitágoras. Aqui, ó, de acordo com boa parte do peso do corpo, né? Consulta aí ortopedista. Aqui tem um exemplo, ó, tá? De uma aplicação do Teorema de Pitágoras na prática. E agora é a sua vez de praticar. Fazer bastante exercício, né? Os exercícios propostos aí. Nos próximos vídeos a gente vai apresentar exercício aí para vocês, tá bom? Fechamos aqui. Valeu, obrigado aí pela atenção.